Olá de volta. Vou mostrar nesse vídeo qual alternativa é a mais viável a esse plugin. Esse plugin é ótimo, funciona super bem, mas na versão gratuita ele tem um limite de 500 megas para você fazer a transferência. Então, a maioria dos sites hoje em dia vai passar disso, tá? Então, se você não quer investir $70 nesse plugin, a versão completa dele, que você vai poder fazer restaurações de tamanho ilimitado, vou te apresentar hoje este plugin, que é gratuito, também tem uma versão paga, mas a versão gratuita dele vai até 2 GB. Isso já está dentro da maioria dos sites. 90% deles não vai passar de 1,5 GB. Então você vai poder usar ele em praticamente todos os seus negócios, até você poder investir em algo que realmente funciona sem limites, tá? Se você tem um site maior do que 2 GB, você pode pagar para esse serviço ou para esse, tá? Eu preferiria este aqui, mas vamos falar desse hoje. Então você vai no site de origem que você quer clonar, migrar, etc. Você vai nele, ó, você verifica, ele está funcionando tudo certinho. Você entra nos blogs, ele funciona, os posts. Aí você quer fazer a migração dele para um outro servidor, para um outro serviço, ou você quer fazer uma versão dele localmente no seu computador, que eu mostro também em um vídeo aqui no canal. Você vai então na dashboard e aí vai em plugins, adicionar novo, tá vendo? Clica aqui e vai digitar backup migration. Digitando isso, vai aparecer várias opções. Você olha essa primeira aqui por Migrate. Clique em instalar. Você pode ativar agora. Ativando, você vai ser levado para a tela do plugin e você vai ter que habilitar algumas coisas aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Vou explicar aqui do que será feito o backup. Ah, você quer fazer o backup de tudo? Beleza. Deixa como está aqui, tá? A instalação do WordPress não é necessária porque lá no destino você vai estar com o WordPress instalado, tá bom? Aí você pode falar, quero excluir backups com arquivos maiores do que 100 megas. Ele já deixa uma pré-configuração aqui muito boa, tá? Funciona na maioria dos casos. E aqui a gente tem outras opções. Em outras opções, você vai ter aqui mais coisas sobre suas configurações finas, né? O que você já tem que mudar aqui é aqui, ó. Usar download direto. Isso aqui vai estar desabilitado quando você instalar o plugin. Aí você vem, vamos de novo lá, ó. Vai ter essa opção aqui, ó, outras opções. Você vai entrar nela, é a única mudança que você precisa fazer. E vai rolar até chegar aqui, ó, mudar funções básicas do plugin. Técnica de download de backup. Para fazer as transferências, eu recomendo você ticar isso aqui, né? E usar o download direto, ou seja, é inseguro para alguns sites você manter isso, mas como é só para fazer a migração, você logo apaga o plugin e não vai precisar se preocupar com isso. Então ele tira uma camada de segurança só para você poder transferir, porque muitas vezes vai ter firewall, alguma outra configuração do seu servidor que não vai permitir que você tenha o arquivo 100%. Então marca isso aqui, tá bom? Clica em salvar. Feito isso, agora você vai criar backup agora. Ele está processando. Veio aqui uma tela, então, perguntando se é isso mesmo que você quer. E vai começar a fazer o backup. Tá? Então, parece que um terminal, né? Mas você não precisa se preocupar com nada que está aparecendo aqui. Isso aqui é claro, se tiver algum erro, você vai entrar no repositório do WordPress, lá no plugin. Aqui, ó. Você vai entrar no repositório do WordPress, vai criar uma conta aqui, vai poder ir em suporte e escrever seu problema aqui, tá? Então, por exemplo,
teve esse aqui. Então, só cola o log aqui, o rapaz alguém do suporte vai te dar as orientações e pronto, resolvido, tá? Vamos ver lá como que ficou. Pronto, tá bem sucedido. Esse é o link, ó, você clica em copiar e agora você vai lá no site de destino, tá? Então, o site de destino é esse aqui. Vamos ver como que ele está hoje. Ó, é o básico do WordPress. A gente vem aqui no dashboard e a gente vai em plugins, adicionar novo e vamos procurar o mesmo plugin, tá? Backup Migration. Vamos instalar ele. Ativar. Ele vai perguntar aqui sobre receber alerta de segurança e tudo mais. Pode dar um skip. E aí você vem aqui em Manage e Restore. Aí tem aqui, ó, Super Quick Migration. Clica aqui, cola este link e Restore Now. Ele vai falar, dá um alerta, tal. Tenha certeza que você está colocando o link certo, o link correto, se você está ciente disso. E começa a restaurar. De novo, esse terminal começa a rodar e você vai ter aqui o resultado final em poucos minutos, tá? Eu vou adiantar aqui um pouco. Pronto, teve a restauração aqui, então veio essa tela de sucesso. Agora você coloca aqui, OK, Close. Ele vai tentar atualizar aqui o site. Você vem na home dele, ó, clicando aqui e pronto. Ó. Esse aqui no site de destino, ele está igual ao site de origem. Vai clicar aqui para confirmar se os posts estão funcionando. Estão funcionando. O mesmo URL. Às vezes também o que pode acontecer, o que não ocorreu aqui, é você ser deslogado automaticamente. Tá? Aqui eu estou logado, eu vou deslogar. Se você for deslogado automaticamente, você vai ter que digitar o login e a senha lá do site de origem, tá? Não é mais o login e a senha do site destino. Então, o caminho também, se você tiver algum plugin que mude o caminho como eu estou usando aqui, você vai ter que, então, colocar o mesmo caminho de login que você usa lá no servidor de origem. No servidor de origem, então, você tem o login, a senha, vamos colocar aqui, deu Enter, e vai abrir automaticamente aqui, então, o seu dashboard. Você vai poder ver aqui também a home, as páginas, ó. As páginas foram todas importadas, então em menos de 10 minutos você consegue importar um site sem pagar nada, sem se preocupar com investimento, até 2 GB, ou seja, 90% dos casos, e você vai poder fazer isso quantas vezes quiser. O que eu recomendo, se você está usando só para migrar, você agora vem e desativa o plugin de migração que você estava usando e exclui. Você não vai usar mais ele. Você já migrou, já foi para o destino, para o servidor de destino, já não vai precisar fazer mais isso. Agora, se você quiser voltar ele lá para o servidor de origem, depois que você fez as modificações, vamos dizer que você fez as modificações que não davam para fazer no site em produção, e você agora quer enviar de novo para lá, você vai fazer o mesmo caminho, né? Do que você fez no servidor de origem, porque aí inverteu. O seu servidor de destino vira o servidor de origem e o servidor de origem vira o servidor de destino, tá bom? E aí é só repetir esse tutorial que vai dar tudo certo também. É isso. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário e um abraço.